Hoje eu tenho um compromisso também com o clubinho, né? Falar sobre a mosca no perfume. Bem, convido você a abrir a sua Bíblia, o livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Assim diz as Sagradas Escrituras, registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e o versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo de Deus responde: querido Pai, a Tua palavra foi lida. Fala a nós nesta manhã através do Teu servo, para a glória e honra do Teu nome. Abençoa todos quantos estão nos ouvindo através desta live e também dos que estão presencial aqui. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um para que entenda a Tua palavra e aplique em suas vidas. Abençoa os que não puderam chegar por motivo de enfermidade. Pedimos a Tua graça de o Senhor conceder saúde a todos, para que sejam nos próximos cultos, ó Deus, a comunhão seja também com eles e diante da Tua presença. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Obrigado, podei-vos assentar. Amados, estava pensando lá em casa, eu ia trazer outra mensagem no livro de Atos, que sempre eu estou trazendo, e observando o acontecimento que está acontecendo em nosso meio, é o pecado por omissão, de decisão do povo, e eu pedindo a Deus, então, orientação, como deveria agir. E então Deus nos deu uma mensagem, me lembrei do livro de Josué. Josué trabalhando com os seres humanos, trabalhando com o povo de Israel, o povo que estava indeciso, o povo que não tinha comprometimento com Deus que os havia tirado da terra do Egito. Josué vai chamar a atenção deles para que eles tomem uma decisão, façam uma escolha na vida, e que eles não podem ficar na dúvida entre quem servir. Deus é importante para a minha vida? Ou os outros deuses que nossos pais serviram? Ele está se referindo a Tera, o pai de Abraão, e outros deuses também que os antepassados serviram. Quem é que vocês acham que é mais importante para vocês? É Deus, o Deus que tirou vocês do Egito, ou Deus dos vossos pais? Quem é mais importante? Então, esse aqui era o ser humano que estava diante dessa situação. Que Josué olha para esse ser humano e diz para tomar uma decisão. É a mesma coisa hoje, nós precisamos tomar decisões na nossa vida, e você não pode viver na dúvida, a quem eu devo servir? Quem é mais importante na minha vida? Quem é mais importante? Isso porque vem uns cultos de manhã, à noite, para o culto à noite, aparece os 4 pingados de irmãos. Quarta-feira, são poucos, é uma minoria que aparece também para estudar a palavra de Deus. E assim nós estamos indo. Domingo à noite, até se você assistiu
ou assistiu a mensagem, você ficou em casa, se é que assistiu, você viu falando sobre arrebatamento parcial. Eu acreditava, né? Porque parecia assim que tinham sido arrebatados. Aí você fica em casa, você está com o seu problema, e você ficou em casa por causa do seu problema. Muitas das vezes você vai acumular mais um problema ainda em cima de você. Ah, eu não vou para o culto hoje porque eu estou cheio de problemas. Está acontecendo isso. Lembre-se bem, mais um problema você está criando, problema espiritual, fraqueza espiritual. Comprometimento e sinceridade a servir a Deus. Comprometimento em sinceridade a servir a Deus. E Josué fez uma análise. E eu estava observando o que Josué pediu do povo. E a conclusão era o seguinte: só é possível servirmos a Deus em sinceridade se estivermos voluntariamente comprometidos com Deus. Só é possível servirmos a Deus em sinceridade se estivermos voluntariamente comprometidos. Senão, não é possível. O grande desafio, versículo 14. Josué, ele faz um grande desafio a todo o povo, que é o desafio para nós também hoje. Servir a Deus à sua maneira. Servir a Deus à maneira dele, ou seja, ao modo dele, à vontade dele, e não a sua. O povo estava querendo servi-lo, mas à maneira deles, a maneira dos israelitas. E Josué estava dizendo: não, não é assim. Não é dessa maneira, é a maneira de Deus. Então Josué é convicto que somente é possível servir a Deus em sinceridade e verdade a partir do momento em que a pessoa estiver livre e voluntariamente comprometida em seu coração. Fora disso, você não está comprometido com Deus. Não está servindo sinceramente, com o coração livre. Então é preciso. E diante disso, sabendo ele que era preciso voluntariedade, comprometimento no coração, precisaria de verdade, sinceridade, ele faz esse grande desafio. E o desafio primeiro, número 1, temer ao Senhor, versículo 14, ele diz: temei ao Senhor. A palavra temer significa respeitar, estar temeroso, reverenciar, e etc., ou seja, que tem mais coisas ainda. Então, respeitar esse Deus tão poderoso. Nós temos isso aqui em mente. Então, as pessoas que temem a Deus são consideradas fiéis e confiáveis. Veja bem, era essa a ideia que Josué estava passando para o povo e que é para nós hoje. Porque ele estava chamando a atenção também dos pais, dos líderes, porque haviam crianças que estavam aprendendo com eles. E por causa dessa teimosia, vai levantar-se uma geração que não conhecia quem? A Deus. Não conhecia a Deus. E por que Josué, ele diz, falando dessas pessoas que servem a Deus, elas são confiáveis e fiéis. Por quê? Porque o temor ao Senhor as leva a crer e a agir conforme os princípios morais de Deus. Êxodo 18 e 21. Essas pessoas, elas creem, porque o temor a Deus as leva a crer e agir conforme os princípios de Deus. Não são conforme os seus princípios. Conforme os princípios de Deus. Os princípios são deles, não são seus não, tá? Então, obedecendo elas a Deus, elas são conduzidas pelo temor de Deus aos princípios bíblicos, Deuteronômio 6 e 2. Vamos olhar rapidamente aqui, não vou ler todas as referências, que são muitas. Mas vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 2. E olha o que diz a palavra de Deus. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então ele diz,
para que tu temas o teu filho, teus netos, todos os dias da tua vida. Então veja que Deus atinge toda a família, todo o povo de Deus. É teu filho, irmão, é você, é teu filho, é teu neto, teu bisneto, toda a família. Deus está dizendo que é para obedecê-lo. Você está ensinando o teu filho. E a Bíblia nos diz isso. Então, os que temem a Deus estão com o seu temor em sua mente, e estão intimamente ligados a eles, e agradam-se em conhecer os feitos que Deus tem feito em favor do seu povo. Veja bem, agradar-se, eles estão ligados com Deus através da sua mente, a palavra de Deus agindo na mente do homem. A palavra de Deus está aqui, ó. Está na tua mente. E essa palavra agindo, ela te leva a conhecer os feitos de Deus em favor do seu povo. Tem um feito que Deus fez, algo que Deus fez tão maravilhoso, em favor de nós, em favor do seu povo, que é o mesmo que Ele fez com o povo de Israel do Egito, tirando da escravidão, tirando das garras do velho vil faraó, e trazendo para a terra que emana leite e mel. Deus nos tirou das garras do diabo e nos trouxe para o seu maravilhoso reino de luz para servi-lo. E Ele cobra, é do seu povo, Ele está fazendo aqui uma exigência do seu povo. Então todos os filhos de Deus devem temê-lo com reverência correta por ser seu Pai, ou seja, o Pai Celestial amoroso. É o Pai Celestial amoroso. Por isso nós devemos respeitá-lo, amá-lo. Ou o culto da noite. O culto da noite é para outro Deus. Quarta-feira é outro Deus. Qual que agrada a vocês desses mais? Culto amanhã, da noite? Quarta-feira? E Josué está dizendo isso. Temam a Deus, respeitem a Ele. E o respeito se dá através das nossas ações. Eu estava dizendo para os irmãos, não sou diabético. A doutora disse que eu sou pré. Mas é a maneira como eu faço. Prevenção de saúde. Ontem até o pastor, na hora lá do coquetel, aí trouxeram uma garrafa lá com suco sem açúcar. Está escrito lá sem açúcar, suco sem açúcar. E o pastor ficou brincando, olhou assim e disse, está vendo aí o homem, ó? Prepararam um suco para ele sem açúcar. Está importante, né? Ele estava brincando. Mas veja bem, aí eu disse, na reunião da missão, às vezes, aí a irmã esquece e diz, pastor, tem algumas que esquecem, esquecemos de fazer o café sem açúcar ou trazer o suco sem açúcar para o senhor, que o senhor é diabético. Tem gente que pensa, não, mas eu não sou. Mas por que essas pessoas dizem isso, irmão? Por causa da maneira que eu estou fazendo, vivendo. Então as minhas ações estão falando mais alto do que o que eu digo. Era isso que o povo de Israel estava fazendo, e é isso que muitos crentes estão fazendo hoje. Como eu estou falando para a nossa igreja, mas não é só na nossa igreja que acontece isso, mas eu estou falando para a nossa igreja. Então não adianta você dizer uma coisa e você está fazendo outra. Não adianta. Não adianta isso. Você pode falar, mas ninguém acredita no que você diz. Ninguém acredita, porque o que você faz cobre aquilo que você diz, as suas ações. E Deus quer de você um comprometimento. Segundo o que Josué diz, servi-lo, servir a Deus. Servir, essa palavra significa trabalhar, servir. E esse trabalho pode concentrar-se em coisas ou em outras pessoas ou a Deus. Então, servir é trabalho mesmo. Para trabalhar, essa palavra servir está aqui, que pode ser para coisas ou para outras pessoas ou em relação a Deus. E Josué estava falando em relação a Deus, servir. Quando o objetivo é servir ao Senhor, adorá-lo, então não é um serviço cansativo e pesado.
Quando o objetivo é de servir a Deus, então o trabalho não se torna cansativo e pesado. Alguém diz, não, mas ir para o culto é cansativo. Oxi! Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão. Aproveita quanto você está com força para trabalhar, porque antes, quando eu era na minha juventude, vou repetir de novo. Durante a semana eu trabalhava no distrito. À noite eu estudava na faculdade de teologia, chegava em casa às 11 horas da noite até 11h30, dependendo do horário que eu saía de lá e o ônibus. Segunda a sexta. Sábado eu ia para o centro, ia estudar inglês de 8 às 10. Via para casa, almoçava, voltava, pegava minha mochila, ia para o porto, pegava o barco e saía às 11h30, saía meio-dia. Ia para Janauacá, chegava lá 4 horas da tarde, já ia evangelizando, para a noite fazer o culto na congregação, domingo de manhã, escola dominical, 11 horas pegava o barco de volta e estava em Manaus, 4 horas da tarde, 6h30, união de treinamento de jovens que se estudava a Bíblia. 6h30 até as 7h30 era reunião de treinamentos. Você que está novo hoje vem falar para mim, cansativo. Cansativo, filho? Está entendendo? Eu estou falando isso aqui para você. Porque vai chegar o dia e você vai dizer assim, hoje você diz, eu não tenho tempo. É jovem, pode fazer para Deus. Não quer fazer, mas vai chegar o dia que você vai dizer assim, eu queria fazer e não posso mais. A minha idade não dá mais. Não dá mais. Eu queria estar com saúde para trabalhar para o Senhor. Não posso mais. Você teve tempo. Servir a Deus não é cansativo. Não é cansativo. Mas sim, é uma experiência feliz de quem foi liberto do cativo. Êxodo 3:12. É uma experiência de quem foi liberto por Deus. Para Israel era uma experiência que os israelitas haviam sido libertos do cativo. É uma experiência. Josué diz, serviu. Então, Deus havia libertado, e Deus agora queria que eles cultuassem a Deus. Vocês têm que cultuar a Deus. Irmão, prestar culto a Deus, esse mesmo culto que muitos têm, não estou falando com aqueles irmãos, que muitos irmãos já à noite não podem vir por causa da sua idade. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, irmão em Damásio. 5h30 da tarde, irmão, quando eu chego aqui para abrir o templo aqui, 5 horas, 5h15, irmão Damásio está bem no portão, ó. Bem no portão esperando. Pergunta do irmão Damásio quantos anos ele tem. Para você que é novo. Pergunta dele. Durante a semana, irmão Damásio está vendendo, está trabalhando. Trabalha durante a semana, nessa idade. E Deus quer que nós venhamos cultuá-lo, irmãos, é isso, cultuar. Terceiro desafio, servi-lo com sinceridade. No versículo 14, servir a Deus com sinceridade. É isso que ele está dizendo para aquela época. O homem tem essa capacidade de ser sincero. Irmãos, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que ela chegou na sua casa, e alguém tinha ficado na casa dela, não sei quanto tempo fazia, que ela estava fora de casa, aquele cidadão, dono de um cachorro. E quando aquele cachorro olhou assim por cima da grade, que viu, ele conheceu o carro do dono, e ele ficava querendo pular a grade para ir ao encontro. Eu pensei que era alguém estranho, né, que ele estava querendo atacar. E a pessoa que estava lá abriu o portão, e quando ele abriu o portão, esse cachorro pulou lá embaixo, saiu na carreira em direção ao carro. O homem abriu a porta do carro e esse cachorro pulou nele, abraçando ele, cheirando aquele homem, e balançava. Maior alegria do cachorro encontrar-se com o dono. Não sei se quando o floquinho se perde de volta, ele faz isso, né? Mas eu olhei assim e disse, que alegria desse cachorro encontrar o dono. Aquele homem criou aquele cachorro, talvez desde pequenininho, deu amor para ele. Então ele sabia retribuir aquele dono. E o homem abraçava ele. O que Deus fez por você?
O que Deus fez por você? Gratidão a Ele. Você é grato a Deus? Você vem para o culto com alegria, trazendo teus filhos à casa do Senhor. Quando é para você, você faz de tudo, não é isso? Até doente você faz para você, para ter o próprio benefício, para te beneficiar, você faz. Mas é quando é para Deus, eu estou cansado, eu não posso, eu não sei. Servir com sinceridade. Sinceridade significa irrepreensível e completo. Irrepreensível. É isso que Deus está querendo de cada um de nós. Como ele estava dizendo para Josué, diz ao povo que eu quero que me sirva com sinceridade. Josué servia a Deus com sinceridade. E eu digo para os irmãos o seguinte, eu venho para o culto, venho 5h30, não é porque eu sou pastor da igreja, não, meu filho. Se fosse só para cumprir isso aqui, só porque eu sou pastor da igreja, a igreja me sustenta, e eu tenho que estar aqui de manhã, estar pregando, vim para o culto de manhã, domingo à noite, quarta-feira, eu não viria, irmãos. Eu venho por amor a Cristo, servi-lo, aprender com os irmãos, trazendo a palavra de Deus. Josué, ele estava falando para o povo, não é só porque ele era sacerdote, mas porque ele tinha temor a Deus, ele servia ao Senhor com sinceridade. Você gosta de alguém que não é sincero? Duvido. A sinceridade, né? Então, a sinceridade é a qualidade de vida que se manifesta na ausência de hipocrisia. A sinceridade é o contrário de hipocrisia. Se manifesta na sua vida. É isso que a Bíblia está mostrando. E essa qualidade é exigida do crente porque ele faz parte da própria essência da conduta de Deus para com a humanidade. Ou seja, por que é a sinceridade? Porque a sinceridade ela faz parte da essência de Deus e está em você, em cada um de nós. Para com a humanidade e da finalidade do crente para com Deus. Então, nós temos uma finalidade com Deus, de sinceridade, e para com as outras pessoas. Você olha assim, que alguém diz assim, não, isso aí é sincero. É? Na última reunião da missão, eu chegando lá, faltavam 7:55. Aí o pastor Enédio disse assim, 5 minutos, aí rapaz é pontual, quando ele não chega em cima do horário, ele chega antes. Eu disse, se eu chegar atrasado é porque alguma coisa aconteceu. Aí ele disse, mas isso aí já é de praxe dele mesmo. O Freitas era assim também, não gostava de chegar atrasado. Eu disse, não gosto de deixar ninguém esperando por mim, também não gosto de estar esperando por ninguém. E eu gosto de chegar na hora certa. Se no meu trabalho eu chegava na hora certa, por que no trabalho de Deus eu não posso chegar? Começava a trabalhar às 6h, e sabe, 10 minutos antes você já tinha que estar lá na sua cadeirinha lá, sentado lá, esperando o horário começar nos 5 minutos. Antes você tem que estar lá no teu setor. Madrugada. Tomava café na empresa. Por que para o trabalho de Deus não pode ser assim? A sinceridade, ela ocupa um lugar importante na vida de fé do crente. Sinceridade faz parte da fé do cristão, daquele que serve a Deus. É uma fé sincera, meu amado. Para quem quer servir a Deus. Josué lançou esse desafio. O crente é encorajado a ser sincero, que significa legítimo, genuíno, em amor fraternal. Paulo diz isso em 2 Coríntios 8:8. Amor fraternal. Não vai dar para nós fazermos as leituras todas. Sinceridade em amor fraternal. Você é uma pessoa sincera ou não? Como está a tua sinceridade para com Deus? Deus aprova a tua sinceridade para com Ele? Deus aprova? Cuidado que a mosca vai entrar no teu perfume. Cuidado. Cuidado com a mosca. Josué estava falando para o povo. Então, a sinceridade leva ao crente a demonstrar a pureza dos motivos. A palavra sinceridade, ela vem da palavra grega eilikineia, que significa isso aqui. Pureza dos motivos. Isso, ou seja, quais os motivos que eu tenho de estar entre os irmãos, nessa comunhão com os amados?
a comunhão. E Josué estava dizendo, vocês têm algum motivo sincero para estar aqui nessa comunhão? Qual é o motivo que você vem para o culto? Qual é o motivo? Me lembro de uma certa vez de uma irmã, ela já faleceu, era daqui da igreja, e um dia ela disse para mim assim, um dia ela se converteu aqui, já era membro da igreja, mas um dia ela se converteu, eu conversando com ela, ela disse assim, pastor, antes eu vinha para a igreja, colocava a minha melhor roupa, mas não era para servir a Deus, não, era para que os irmãos vissem a minha roupa, que eu estava de roupa diferente, assim, sabe? Eu vinha para se mostrar, mas a partir do momento que eu me converti, eu vim para servir a meu Deus. E ela serviu a Deus até os últimos dias da sua vida, sendo fiel ao Senhor. Então, Josué ele fala disso. A sinceridade no meu modo de viver. 2 Coríntios 1:12. Paulo, vamos ler aqui rapidamente 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo ele diz. Ele fala assim dessa maneira, olha só, 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Vivendo de que maneira? Na sinceridade. É o que a Bíblia nos está dizendo. Viver com sinceridade. Porque, irmãos, tem alguém olhando para você, observando. Como é que nós queremos que esse templo seja cheio, se nós não viermos para o culto? Quarto desafio, servi-lo com verdade, versículo 14. No versículo 14, José diz ao povo que o povo deveria servir a Deus com verdade. Verdade. Verdade significa fidelidade. Fidelidade, tá? Fidelidade. É isso que Deus está querendo. Fidelidade para com o seu povo. Você que é casado, você quer a fidelidade da tua esposa, você quer a fidelidade do teu esposo, você quer a fidelidade dos teus filhos, não é isso? Você que tem empregado, você quer a fidelidade do teu empregado. Para tudo na vida nós queremos fidelidade uns dos outros, não é verdade? E para Deus? Deus não quer fidelidade nossa? Não exige de nós fidelidade? Deus não está chamando, não está falando aqui de pessoas perfeitas sem pecado, mas está falando de pessoas que podem servi-lo com verdade. Ou seja, fidelidade. Servir a Deus em verdade é servir de acordo com os santos padrões de Deus. Servir a Deus em verdade significa servir a Deus dentro do padrão dele ou dos padrões dele. O padrão é de Deus, não é teu. Não é da igreja. A igreja ensina os padrões de Deus, ela passa para seus membros o padrão de Deus. É o padrão do Senhor. Servir. Sabe por que a igreja de Corinto também crescia? Já deu uma olhadinha lá? Eles estavam todos os dias nos cultos, era isso? No templo, na casa dos irmãos. E naquela época, muitos cultos daquelas casas que tinham ali se formaram uma igreja. Eles não tinham templo como nós temos hoje, assim, logo no início, assim, onde eles podiam se reunir, só naquele local, era nas casas dos irmãos. E todos os dias. E hoje nós temos quantos dias da semana? Quantas vezes na semana nós nos reunimos? Domingo, falando, quarta, dá 3 vezes. Olha só, quarta-feira, 2 horas, arredondando para 2 horas que a gente não gasta, mas 2 horas quarta-feira, 2 horas de manhã e 1h30 à tarde. Somou? 5h30? É isso? Quantas horas tem na semana? Somou? Agora você soma essas 5h30 e vê quanto ainda você tem ainda. E eu estava conversando com uma pessoa, pastor, mas eu tenho minha aula, agora estou na faculdade, e
E eu tenho meu trabalho, eu tenho um filho para cuidar, e disse um bocado de coisas. Menos Deus, o que dá saúde. Aí quando você adoece, faz o quê? Irmãos, orem em meu favor, porque eu estou doente, que Deus me dê saúde dos meus filhos, dê saúde do meu pai, da minha mãe. Aí se fosse você diria o quê? Se fosse no lugar de Deus, queria vergonha? Tu estava com saúde, tu não querias nada comigo, e agora tu adoeceu, está doentinho, está podendo arrancar na cara de pau, pedir saúde para quê? Com ser humano, se fosse comigo, eu respondia assim. Eu diria dessa maneira. Mas rapaz, é muito cara de pau, né, meu filho? Quer servir a Deus para quê? Quer saúde para quê? Servir a Deus com verdade. A verdade é um instrumento pelo qual se avalia a palavra de uma pessoa. A verdade aqui que é um instrumento que se avalia a palavra de alguém, de uma pessoa. E você como um crente, a tua palavra é avaliada pelo aquilo que você faz e que você está dizendo. Aquilo que você diz vai ser avaliado. Se realmente você está cumprindo com o que você diz. Se não, não é verdadeiro. Há duas coisas como se descobre o caráter de uma pessoa pelo que ela diz e o que ela faz. Você sabe quem é essa pessoa? É o que ela diz e o que ela faz. Então Deus estava requerendo desse povo que servisse em verdade. É através da verdade que falamos, pelo que falamos que somos avaliados. Paulo, em 1 de Reis, capítulo 22, versículo 16, está lá a palavra de Deus, está dizendo isso. Então, nós vamos ser avaliados pelo aquilo que nós fazemos. Se você diz uma coisa e faz outra, então alguém vai dizer que você é mentiroso. Mentiroso. A verdade é essa. Quinto desafio, deitar fora os deuses. Versículo 14. Deitar fora os deuses. A palavra fora significa afastar-se, ir embora, desertar, partir, manter, ficar distantes, parar, tirar, remover e ser removido e fazer partir. Deita fora os deuses. Deita fora os deuses. Isto era mostrado que alguém estava se desviando, ou seja, foi seduzido a seguir outros deuses. Alguém estava sendo seduzido a seguir a outros deuses, ou já tinha se esfriado e já estava seguindo. E estava atraindo outras pessoas para seguir o mesmo exemplo deles. E Josué diz, manda que eles façam uma escolha. Deita fora os vossos deuses que vocês têm. Vocês estão com outros deuses. Irmãos, os israelitas estavam levando outros israelitas a servirem outros deuses. Quando você leva alguém o mesmo exemplo seu, você não vai dar hoje não. Hoje nós temos alguma coisa, tem o culto hoje, vamos fazer tal coisa hoje domingo, não tem problema não, no outro domingo a gente vai para o culto. Você está levando essa pessoa a outros deuses, servir outros deuses. Meu pai, ele dizia o seguinte, no dia de culto da minha igreja, se alguém me chamar para ir para outro local, no dia de culto da minha igreja, eu digo não, porque eu tenho um comprometimento com a minha igreja local. Se eu sou comprometido com essa igreja, como é que no mesmo dia de culto dessa igreja eu vou para outra igreja, eu vou para outro local, eu vou para outro canto? Comprometimento. Deitai fora os deuses. Seguir os ensinamentos bíblicos ajuda o crente a afastar-se dos perigos que podem afastá-lo de Deus. Escolhei hoje dentre vós. Então, o grande desafio é aplicar todas essas exigências à vida cristã, para servir a Deus de acordo com a vontade dEle e com prazer, o crente deve assim obedecer. O desafio é, você vai aplicar isso na sua vida?
O que está ensinando? Está ensinando para o teu filho? Não, hoje não vamos ficar em casa, filho. A gente assiste da live. É, pai, a gente assiste amanhã? É, sim, é. Ah, tá. Então não é bom ir para o culto, não servir a Deus, não. Aí tem uma igreja aí que ela diz assim, olha, faça do banco da tua igreja a tua cama. A tua cama é o banco da tua igreja. Ela fica lá. Liga lá. Eu não estou gostando muito dessa liturgia, não. As coisas vão sendo modificadas, que depois você não sabe mais nem o que é o significado daqui, porque a liturgia não significa só cântico, não, filho. O significado dela de liturgia é muito mais abrangente. E hoje ficou apenas mais nos cânticos. A liturgia parece que não faz parte do culto. Vão modificando o sentido das coisas. Ela vai perdendo a sua essência. O crente deve servir a Deus com alegria. Aí Josué diz agora, escolhei o quê? Quando? Hoje. Toma uma decisão. Aí eu fui buscar ciência, fui olhar, dando uma estudada no cérebro humano. O que acontece quando nós tomamos uma decisão para fazer uma escolha na vida? Envolve a razão, emoção da escolha. Você tem, é o cérebro humano que Deus está dando, trabalha. A razão, você começa a batalhar lá no cérebro, estava olhando lá a parte do cérebro onde faz isto, lá o homem estava explicando, lá direitinho, tudo bem, lá, né? A ciência explicando. A emoção é envolvida, a tua decisão, está tudo trabalhando aqui no teu cérebro. Para você chegar a uma conclusão no final, fazer uma escolha. Escolha mesmo, estava olhando lá a palavra hebraica lá e fala mesmo de escolha. Você escolhe, e José está dizendo assim, escolham. Tudo está aqui na tua mente, nesse cérebro que Deus fez. Eu disse, mas como Deus é maravilhoso, olha só, que máquina bonita que Deus faz. Me fascina o cérebro humano. Então José disse, trabalha aqui. Aí chega no final de tudo isso, você acreditando não, mas é assim que teu cérebro funciona. Porque foi Deus que fez. Aí chega no final, você toma a decisão, certa ou errada, você toma o quê? Uma decisão. E você já deve ter tomado alguma decisão, que depois você se arrependeu, chorou, por ter tomado uma decisão errada, que estragou a tua vida. E a vida de muitas pessoas. No final Josué disse, agora escolham. Comprometimento sincero é uma demonstração de fé em Deus. Comprometimento sincero é uma demonstração de fé em Deus que Josué demonstrou. Versículo 15. Josué, ele disse isso. Escolhei entre vós hoje seus deuses que vocês querem servir. Quem é o Deus que você está servindo hoje? Pastor, mas hoje eu não tenho mais aqueles deuses que Josué tinha lá no passado, não. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se ao Senhor, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que está além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Escolha hoje, tome uma decisão na sua vida. Tomem uma decisão na sua vida. Tome uma decisão. Uma certa vez uma irmã lá em Colegial, ela disse, pastor, eu estava com um problema muito grande, precisava da sua ajuda, mas eu não quis procurar o senhor, porque eu sei que o senhor já está cheio de problemas, e ela trazia mais um problema para o senhor. E eu disse, irmã, é o seguinte, se a senhora trazendo esse problema para mim, para ajudar a resolver, e esse problema sendo resolvido é menos um, porque esse problema ele vai crescer e mais tarde ele vai estourar e eu vou ter que ajudar. Então já é resolvido o problema. E Josué faz uma declaração de fé para todo o povo. Declaração de fé de Josué. Ele mostra a sinceridade que ele estava servindo a Deus na sua fé. Versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao...
declaração de fé da sua família. Ele como líder diz, eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué deu o exemplo de declaração de fé. Fé que o levava, juntamente com a sua família, a servir a Deus com convicção. Convicção. Servir a Deus com convicção. Essa fé que nos leva a servir a Deus com convicção. Sinceridade, voluntariedade, comprometimento em seu coração com Deus a quem ele servia. É a mesma coisa para nós hoje. Servir a Deus com sinceridade, com fé. A fé que nos leva, com a nossa família, a servir a Deus com convicção, sinceridade, voluntariedade, comprometimento em nosso coração ao Deus que nós servimos. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você serve? Quer servir a Deus? Deus exige assim de você. Josué ele faz um grande convite aos israelitas para seguirem o seu exemplo de fé, fazendo publicamente uma escolha, ou seja, tomar a decisão de servir somente a quem? A Deus. Porque muitos tinham tomado uma decisão de servir aos outros deuses. E será que você ficando em casa vai resolver teu problema? Será que você ficando em casa, não vindo para o culto, você está ajudando dessa maneira o trabalho de Deus? Deus precisa que seu trabalho seja feito. Não podemos viver em dúvidas se Deus é merecedor de toda a nossa adoração ou os outros deuses que temos em nossas vidas. Quais são os deuses que você tem na sua vida? Vou te dar um exemplo aqui de um Deus que ele quer, dois deuses, rapidamente, só aqui. Materialismo. É um Deus que quer você junto com ele, servindo, adorando. Pastor, não tenho tempo, trabalho, escola, tudo isso, voltado somente para você. E o segundo, secularismo. O secularismo ensina agora, é aqui, é nesse momento, é nesse mundo. Você tem que aproveitar tudo enquanto aqui. Você pode até continuar na tua igreja, mas não aquele crente fiel, lembrando que felicidade lá no além, lá para a eternidade, isso não adianta nada. O que é importante é você, pela agora, secularismo, século, é agora. Esses deuses. Tem mais outros deuses. Qual é o Deus que está impedindo que você venha para o culto? Qual é o Deus? Qual é o Deus? Eu estava olhando nos Estados Unidos, logo depois da pandemia, aí mostrando lá uma senhora, que pela graça e misericórdia de Deus, o CV-19 não levou ela, serva do Senhor. E ela na cadeira de rodas. Quem mandou para mim foi o Marcelo. E ele disse, olha aí, pastor. E ela, na cadeira de roda dela, chegou lá no carrinho dela, olha, abriu a porta, entrou no carro. Tranquilo, meu filho, foi dirigindo, idosa. Ele disse, e aí no Brasil, como é que é, né? Quantos crentes bons de saúde não vão para o culto? Às vezes, qualquer coisinha eu não vou para o culto. Coisa é essa, né? Às vezes tem quarta-feira que eu venho, se eu fosse fazer a vontade do nervo ciático, tem quarta-feira que eu venho para o culto aqui, que o nervo ciático está dizendo, fica em casa, a dor aqui atrás, descendo, adormecendo a perna. Isso não vai adiantar ficar em casa, que não vai resolver problema nenhum. Então, o que Deus está querendo de nós? Comprometimento e sinceridade. Hoje, cada crente é desafiado a servir a Deus com comprometimento sincero e voluntário, com um coração submisso a Deus. Por que Deus exige isso? Ele vai dar resposta. Porque é a vontade de Deus que o seu serviço seja feito, não por acaso ou por força sobre nós, mas por escolha nossa, por amor a Ele. Amor ao Mestre. Você escolheu, eu disse que você escolheu, você vai usar a razão, emoção, a decisão e a escolha. Está aqui no teu cérebro. É por isso que você tem que buscar a orientação de quem? De Deus, porque a razão falha. Ela pode te inocentar de algo que está errado. Pedir a orientação de Deus. E o Salmo 37,4, ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Aos desejos do teu coração. Mas primeiro Ele vai fazer o quê? Mas se tu não quer agradar a Deus, como é que tu vai querer o quê? Né?
Tinha uma irmã que ela dizia assim, quando ela via quase lá na igreja onde ela era membro, aí os irmãos faziam culto várias vezes durante a semana, ela dizia, vocês parecem pentecostais, só vem fazendo culto. E vem cá, quer dizer que é só peteca que faz o culto? É da semana, os pentecostais, é? Aí um dia eu fui na casa dela, ela estava doente, já quando a idosa, ela olhou para mim e disse, pastor, ora, porque, pastor, eu não estou podendo mais ir para o culto, eu estou doente. Se eu tivesse saúde. Aí a filha dela disse, pastor, mamãe quando era nova, ela não gostava de ir para o culto. E aí? O trabalho de Deus tem que ser feito por Ele, é por amor. É amor, irmãos. Concluindo, só é possível servirmos a Deus com um coração livre, se estivermos totalmente comprometidos, voluntariamente, em sinceridade, verdade, e lançando de nossas vidas todos os deuses que nos impedem de servirmos a Deus com fidelidade e alegria. Lança fora tudo aquilo que está te impedindo de servir a Deus. Lança fora, joga. Aí tu vai usar Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Tu queres alguma coisa de Deus, mas Ele não é o primeiro. Ele disse, essas coisas comuns diárias eu acrescento. É eu quem dou, eu quem permito. Então, mas a pergunta é a mesma que Josué fez ao povo. E fica para você responder. Você está disposto a fazer essa escolha, assumindo o compromisso com Deus em fazer sua obra voluntariamente com prazer? Vou repetir a pergunta e você diz para o Senhor, sim ou não? Você está disposto a fazer essa escolha, assumindo um compromisso com Deus, em fazer sua obra voluntariamente com prazer? Diga isso para o Senhor. A resposta é sua. Amém. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida, foi anunciada, transmitida. Ajuda-nos a colocarmos em prática aquilo que ouvimos de Ti. Ajuda-nos a lançarmos todos os deuses que nos impedem em sermos fiéis a Ti. Que cada crente, cada irmão, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ainda há onde ouvir, possam, Pai Santo, Deus, abrir o coração e deixar que o Senhor conduza as suas vidas. E nos ajude a cada dia a vivermos para Ti com sinceridade, com amor, fidelidade, comprometimento e um coração livre para Te amar, porque assim Jesus nos fez para Te amarmos. Porque Ele nos amou primeiro e nos ensinou a Te amar. O Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo. Que essa igreja possa crescer em fidelidade a Ti, crescer no amor, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. E assim outras pessoas conheçam a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz aos nossos lares, trazendo-nos à noite para estarmos contigo, louvando o Teu nome. Olha para os que estão enfermos, conceda-lhes saúde para que nos próximos cultos estejam conosco. Pai, salva a nossa nação brasileira. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. E o culto